Irmãos, mais uma vez, graça e paz. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos essa noite que se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura do verso 16 ao 22. Mateus, capítulo 19, verso 16 a 22. Passagem bem conhecida, culto de ceia, um culto abençoado, como eu falei, um culto, é pena que hoje talvez não por muitos, por alguns irmãos ou cristãos, eles não colocam tanto peso como se era colocado antigamente num culto de ceia, não se perdia um culto de ceia por nada. A não ser que estivesse no hospital, ou trabalhando, mas não era assim de se perder um culto de ceia. Porque a gente sabe que é um culto de renovo, é um culto ao qual o Senhor renova hoje a aliança dele sempre conosco quando estamos reunidos na ceia. Amém? Todos acharam? Mateus 19, 16. Capítulo 19, verso 16, vamos fazer a leitura? E a palavra de Deus diz assim: E eis que alguém, então, se aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu então Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe então o jovem: Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor Deus, maravilhosa, a qual nós vamos se alimentar nessa noite, Pai. Senhor Deus, que essa palavra, Deus, venha de encontro aos nossos corações, que venha nos capacitar, Senhor Deus, a ser mais parecido contigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor use a minha vida nessa noite para a honra e glória do teu nome, segundo a tua bondade, a tua misericórdia, que o teu Espírito Santo possa abrir nosso entendimento, fazer cativa a nossa mente, Pai, para que nós venhamos entender tudo aquilo, Pai, que o Senhor vai ministrar aos nossos corações nessa noite. Assim, Deus, nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, o tema para essa noite, bem sugestivo para nós, o que eu faço de bom para ser salvo? Que foi essa a pergunta que esse jovem, ao se encontrar com Jesus, faz. E eu quero com essa pergunta, então, com esse tema, e dessa pergunta desse moço, o que eu faço de bom para ser salvo? Eu quero fazer mais duas perguntas para os irmãos, mas são perguntas que você não precisa responder agora. Porque as respostas nós vamos encontrar ao decorrer dessa ministração, ao decorrer desse tempo que nós vamos meditar nessa porção do texto da palavra de Deus, nós vamos entender e buscar essa resposta. E a primeira pergunta que eu faço, irmãos, para cada um, assim como o Espírito Santo de Deus faz para mim, a pergunta é: o que você tem feito para ser salvo? Ou para cooperar com a sua salvação? Você vai pensar e depois você vai me responder no final desta ministração. A outra pergunta é uma pergunta que esses tempos atrás, que eu tenho ministrado sobre salvação, eu fiz para os irmãos também, que era: por que você merece ser salvo? Você vai pensar, e até o final, então, dessa ministração, dessa exposição da palavra de Deus, você vai achar essa resposta. Assim, eu creio que assim como o Espírito Santo me conduz a toda a verdade, Ele também vai te conduzir a toda a verdade, e você vai entender nessa noite, buscar e achar a resposta para essas duas perguntas.
Assim como esse jovem buscava uma resposta: o que eu faço de bom para ser salvo? Então, irmãos, como eu falei, meditando, nós vamos encontrar as respostas. E claro, né, irmãos, que eu tenho falado, como eu falei, acerca da salvação, tenho me esforçado em explicar a palavra para os irmãos, explicar sobre a nossa salvação, sobre se há mérito para nós na nossa salvação. Se há mérito para mim, para você, ou quem seja que esteja nos vendo, sobre a salvação para morar no céu. Se há um mérito, se nós temos 1%, 2%, 3%, ou se Jesus faz a metade e nós fizemos a outra metade. Eu tenho tentado explicar, e hoje eu quero crer assim que o Espírito Santo de Deus vai abrir o nosso entendimento, e nós vamos ter a firme certeza de que se há mérito, se nós merecemos ou não merecemos, se nós fizemos algo para cooperar a nossa salvação, ou nós não fizemos algo para cooperar para a nossa salvação. A verdade é, irmãos, que a palavra de Deus diz que não há mérito. Não há mérito e mérito algum. E não há uma criatura na terra que possa dizer, não, eu estou me salvando, ou eu estou me esforçando para ser salvo. Porque a palavra de Deus, irmãos, não é o pastor Paulo que está falando. Não é porque hoje eu estou de terno, irmãos, é porque hoje eu vim de terno para tirar foto com os irmãos que se batizaram. Mas não é porque eu estou de terno que eu estou falando isso não, irmãos. É a palavra de Deus que nos diz isso, e é isso que nós vamos meditar nela. Então, com base nessa porção da palavra de Deus, nós vamos ver isso, que esse jovem, aqui a palavra diz que era um jovem rico, ele vem ter com Jesus. E aparentemente, irmãos, esse jovem não é somente rico, ele é religioso. Porque ele fala que ele respeita todas as leis. Nessa pequena leitura que nós fizemos, nós conseguimos já analisar que ele, além de ser rico, ele aparentemente é um religioso, que segue a lei, ou seja, os mandamentos. E no verso 16, então, começa essa conversa, esse diálogo. E logo que começa esse diálogo, irmãos, o jovem que se aproxima de Jesus, ele pergunta para Jesus dizendo, mestre. E o que chama a nossa atenção já de começo, é porque quando se chama mestre, é como Nicodemos, a passagem que todos os irmãos conhecem também, João 3,3, vai ter com Jesus à noite. E fala, olha mestre, tu só pode ser mestre. Porque ninguém poderia fazer as coisas que tu faz se não fosse enviado de Deus. Mas veja bem, irmãos, isso mostra uma religiosidade. Que ele conhece quem é Jesus. Ele sabe que ele é o mestre, mas ele não o tem como Senhor e Salvador. Então esse jovem chega e fala, mestre, como aquele fariseu Nicodemos. A princípio, então, nós vemos que esse jovem é um jovem religioso. Por sua comunicação, nós podemos ver isso. E ele segue, então, com uma pergunta. E essa pergunta que eu fiz no início para nós, irmãos, que o Espírito Santo de Deus faz para nós essa noite. Ele segue fazendo isso, fazendo uma pergunta. E essa pergunta, talvez, irmão, seja a pergunta que a maioria da humanidade faz. Não é só nós que se perguntamos isso, a maioria da humanidade se pergunta. O que eu faço para ser salvo? E a pergunta é, o que você faz para ser salvo? O que eu faço como pastor para merecer ser salvo? Se há mérito, que nós sabemos, né? Eu já entreguei aqui que não há méritos. Mas o que eu faço ainda assim, talvez na nossa inocência? O que será que eu tenho feito para ajudar Jesus a me salvar? E assim, irmãos, que muitos são levados ao erro. Porque basta alguém falar, olha, para se salvar, você precisa fazer uma procissão daqui no Caravaggio, a pé. Porque se for de cavalo não serve. Não é nem de pé no chão e no sol. Quanto mais difícil, melhor. Aí sim tu vai merecer ser salvo. Aí sim. Aí nós olhamos com esse olhar nosso, né? Olhando e falando, eles estão errados mesmo, porque eles... Onde é que já se viu subir o Morro do Caravaggio a pé, porque, né, para ser salvo, para pagar uma penitência, ou pagar uma promessa, como a gente costuma falar. Mas, irmãos, se nós trazer para a nossa casa, para o nosso local, para o evangélico, para o cristão evangélico, só precisa convidar para fazer uma campanha.
Vamos fazer, irmãos, para ser salvo, 5 sexta-feira da salvação e da vitória. E olha, irmãos, que enche, porque todo mundo vai querer. Quem que não quer, irmão, ser salvo? Quem que não quer? Todo mundo quer. E assim, então, as pessoas são induzidas ou conduzidas ao erro de entender que elas têm que fazer algo por merecer. Ou seja, elas farão algo para tentar se salvar. Ou seja, chegar mais a Deus. E não é assim, irmãos, que as coisas funcionam. Porque fora do cristianismo, irmão, todas as religiões, todas elas vão dizer que você precisa ser bom para receber um benefício depois da vida ou após a morte. Todas elas, você pode pesquisar qual que você quiser. A qual você chega em casa e pesquisa a religião tal. Fala, olha, você tem que ter uma aura de luz, você tem que transcender desse ambiente terreno, para um ambiente espiritual e sobrenatural para merecer. Você tem que ser bom para merecer algo depois. Todas as religiões vão falar isso, irmãos, que você tem que fazer algo para receber o benefício de uma vida após a morte. Ou receber algo bom após a morte. Ou seja, você precisa fazer por merecer. Já, irmãos, o cristianismo é a única, se poderia se dizer religião, que ensina que você apenas precisa reconhecer algo simples, que você não é bom. É difícil, né, irmãos? Reconhecer que você é ruim, que eu sou ruim. Nós precisamos se arrepender e reconhecer, assim, não, olhar para Cristo, olhar para a obra da cruz, a obra que Ele fez na cruz, olhar e falar assim, Jesus, eu sou ruim, Tu és bom, eu sou ruim. E por isso que eu careço da Tua misericórdia. Por isso que para ser salvo eu preciso da obra que você fez. Então, o cristianismo mostra isso, irmãos, para nós. Que nós precisamos reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu sou ruim e que Cristo é bom. E Ele muda a minha vida. Aí sim, eu vou fazer boas obras. Porque aquelas obras a qual o Senhor Jesus preparou. Então, irmãos, para nós cristãos, fazer não é a resposta, mas sim crer é a resposta. Não é fazer para ser salvo, é crer para ser salvo, para fazer. Então, irmãos, o verso 17 fala que esse jovem faz essa pergunta no 16. Olha, o que eu preciso fazer de bom? Ele deixa bem claro. Qual é a obra boa que eu preciso fazer, mestre, para herdar a vida eterna ou ser salvo? E no verso 17, então, essa conversa continua, respondendo Jesus, então, dizendo assim, respondeu Jesus, então, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. E aqui não que Jesus, irmãos, estivesse falando que ele era ruim. Porque Marcos, Lucas vai narrar essa mesma história e vai falar assim, bom, Jesus disse, só existe um, Deus. E aí eu pergunto para você, quem era Jesus aqui na terra e quem é Jesus hoje? Ele continua sendo Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus que veio ao mundo para buscar aqueles que haviam se perdido. Ele fala dele mesmo, bom mesmo, só eu. Bom mesmo eu, mais ninguém. Só existe um. E se queres, porém, entrar então na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus aqui fala, bom mesmo só eu. Quer entrar no céu? Você quer fazer mérito ou se esforçar para ser salvo? Cumpra os mandamentos. Você quer entrar pelos seus méritos? Cumpra todos. Faça. Você consegue? Irmãos, aqui eu creio que nenhum de nós conseguimos, como ninguém da humanidade consegue cumprir toda a obra que Jesus Cristo fez na cruz. E para nós entender, nós falamos na quinta-feira aqui o que seria essa grande obra que Jesus fez na cruz. Irmãos, quando ele fala que ele está no Getsemane, me fala assim,
Se possível for, Pai, passe de mim esse cálice. Não era um cálice de suco de uva. Não era um copo d'água. Não era um cálice de cachaça, daquela mais ruim que é forte, o cheiro te já deixa repugnado. Falou, não, Jesus, não, Pai, se for possível, passe esse cálice ruim de mim. Não, ele sabia o que era esse cálice, a ira de Deus que viria sobre ele, por causa do meu e do teu pecado. Irmãos, nós não suportaríamos nada, nem 1% dessa ira. Então ele fala para ele, olha, quer você fazer? Bom mesmo só tem um, é Deus. Mas você quer fazer por mérito teu? Respeite os mandamentos. Então esse jovem pergunta para Jesus, e ele lhe perguntou no 18, dizendo, quais? Quais mandamentos? Então Jesus responde a ele, não matarás, não adulterarás, não furtarás, nem dirás falso testemunho. 19, honra teu pai e a tua mãe, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ele queria ouvir, Jesus falou alguns. Não está todos aqui, mas falou alguns mandamentos para ele. Falei, olha, tu quer? Então eu vou te dizer. Jesus cita aqui alguns então. E no verso 20 ele é ousado em responder para Jesus. Replicou então o jovem, tudo isso eu tenho observado. Tudo isso eu tenho observado porque ele era um cara religioso. Ele conhecia as leis que eu digo, né, para os irmãos entenderem, as leis, os mandamentos. Ele fala, tudo isso eu tenho observado. E agora eu te pergunto, Jesus, o que me falta ainda? O que eu tenho que fazer ainda? Isso aí eu já, se é por causa disso aí, tá tranquilo. Isso eu já tenho observado. O que me falta ainda? E a palavra diz aqui que ele observava, ou seja, ele conhecia a lei, mas ele não praticava. Conhecer Jesus como mestre, irmãos, não garante salvação. Conhecer a lei, conhecer os 10 mandamentos, eu conheço. Não. Eu observo. Que bom que você observa. Mas nós vamos ver aqui que faltava a eles a prática. E no verso 21 e 22, então, Jesus aqui responde para ele. O que falta ainda? Jesus diz no verso 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e venda teus bens, dê aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, no verso 22 diz que ele retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, irmãos, Jesus fala, queres ser perfeito? Tu tem a ousadia de me falar que você conhece, tudo isso você tem observado? Então você quer ser perfeito? E a pergunta que fica, será que nós queremos ser perfeitos perante Deus? Em cumprir tudo? Será que nós conseguimos, irmãos? Se Jesus chegasse e falasse para mim e para você hoje, vende tudo que tu tem, dá para os pobres, e depois me segue. E aí? É só um mandamento. Faz. Se você fizer, tu vai para o céu. Jesus não fala que ele vai direto para o céu, não. Jesus fala que, olha, tem que me seguir ainda. Vai ter um tesouro no céu, mas vai ter que me seguir. Não está salvo porque tu vendeu. Se tu conseguir fazer isso. E talvez, irmãos, como esse jovem, nós pensamos assim, não, mas espera aí, eu não adultero, eu não mato, eu nunca matei. Como Jesus citou ali vários mandamentos no verso 18 e 19. Tem mais. Eu amo o meu próximo, sim. Será, irmãos, que nós amamos o nosso próximo mesmo? Será que nós teríamos essa coragem? Como o irmão falou hoje, no início, de abrir mão e dar o melhor? Mas não. Como Paulo disse, para mim eu considero tudo aqui como perca. O viver para mim é Cristo. E o morrer para mim é lucro. Então esse jovem, irmãos, esse jovem aqui demonstra agora que ele não consegue cumprir
esses mandamentos. E esses mandamentos, irmãos, quando Jesus uma vez, um pouquinho para frente, capítulo 22 de Mateus, o verso 37, diz que Jesus em certa feita foi perguntado pelos fariseus, questionado pelos fariseus, questionado sobre o grande mandamento. Qual seria então este grande mandamento? E o Senhor Jesus responde aqui para eles, no verso 34 ao 40, diz assim: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. Agora, o segundo é semelhante a este, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Só esses dois. E aí nós olhamos agora para a palavra de Deus, voltamos para o texto que nós estávamos meditando, irmãos, aqui no 19, capítulo 19, e olhamos para esse texto e vemos que esse jovem não conseguiu. Ele não conseguiu cumprir esses dois. E a pergunta é: quer ser perfeito? Vende tudo e dá então aos pobres. E aqui, irmãos, está onde ele deixou de cumprir o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Ele estava amando mais o que ele tinha do que a Jesus que estava à sua frente. Ele estava amando mais as suas coisas pessoais do que a eternidade estar com Deus. Ele colocou como prioridade isso. E ele já descumpriu esse primeiro mandamento. Se não fosse por mérito, por ele merecer ir para o céu, ele já perdeu ali. Ali já estava tudo perdido. Por amar mais as coisas que ele tinha, suas propriedades, seus bens, seu dinheiro, do que a Deus. Mas ele falha mais ainda, porque ele não amou o próximo. Jesus disse: venda tudo e dê aos pobres, aos próximos dele. Ame seus próximos, abençoe-os. Ele falha também nessa. Porque quando Jesus falou em dar, em vender, ele logo recua. Então ele amou mais o dinheiro do que a Deus. E Jesus continua: então quer ser perfeito? Vende e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E aqui, irmãos, por que um tesouro no céu? Mateus 6:21. Olha o que a palavra do Senhor diz. Mateus 6:21. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Vende tudo que tu tem? Quer ser perfeito? Vende tudo que tu tem e dá para os pobres. E aí terá um tesouro no céu. Mas ele não, porque o coração dele não estava no céu, irmãos. O coração dele não estava em Cristo, o coração dele estava nos seus bens. Aqui na terra, no dinheiro. Ali está o seu tesouro. Ali estava o tesouro dele. Jesus fala mais: então segue-me. Não só dê, mas siga-me. Então não basta, irmão, só ter o coração no céu ou em Cristo. Também tem que segui-lo. Tem que haver uma renúncia da nossa parte. Então a palavra diz que ele finalmente retirou-se triste. Porque ele tinha muitas propriedades. Interessante, né? Quer dizer então que a nossa felicidade não está condicionada no que nós temos. Porque olha que tristeza que ele teve. Por que ele estava triste? Por ser muito rico. Quer dizer, tem muito rico, irmãos, que não tem alegria. Tem muito rico que tem dinheiro, mas é pobre, porque não tem a Deus.
Então a palavra diz que ele sai agora. Então sai triste porque ele tinha muitas propriedades, muito dinheiro. Então o que nós podemos entender, irmãos, que nós ou qualquer pessoa nessa face da terra pode ser rico, religioso, conhecer o Senhor Jesus como um mestre, conhecer as leis, os mandamentos, e ainda assim ser triste, porque não tem Cristo na sua vida, porque não foi salvo por Cristo. Então não adianta, irmãos, nós temos Jesus como mestre e não ter Ele como Senhor e Salvador. Essa é a verdade. Então por que eu mereço ser salvo? Você já pensou por que você merece? A verdade é que a palavra de Deus diz que ninguém merece. Todos pecaram, todos fizeram inútil. Não há quem busque a Deus, mas sim há um Deus que busque a nós. Não amamos Ele, porque simplesmente olhamos para Ele e falamos, olha que amor, Jesus, eu te amo. Não, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não há um mérito, nós não merecemos, porque ninguém merece. Porque ninguém consegue cumprir a lei, o único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo. E se você não consegue cumprir a totalidade da lei, irmãos, não tem como nós conquistar algo. Conquistar a salvação não tem como, porque Tiago capítulo 2, verso 10, olha o que diz. Nós já lemos esse texto outra vez. Tiago 10. Karina? Lá. Tiago 10. 2:10, desculpa. Ai. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então quer dizer, mesmo que eu tente cumprir, mesmo que eu tente como esse moço tentou, não, eu tenho conhecido já, Jesus, olha, eu não mato, não roubo, não faço nada de errado, não. Então dá tudo que tu tem. Mas aí complicou, né? Isso aí, tropeçasse nessa, então vai embora com a tua riqueza triste, porque simplesmente não vai ter alegria. Porque esse moço estava tentando carregar um fardo, irmãos, que não era dele. A palavra diz que o jugo de Cristo Jesus é leve, é suave, o fardo é leve. Mas se nós quiser carregar esse fardo, nós não suportamos. Não tem como, que nós vamos tropeçar. Então a resposta é, irmãos, porque você merece. E a verdade da resposta é, eu não mereço. Ninguém merece ser salvo. Eu não mereço. Eu só sou salvo porque eu creio. Não porque eu faço, mas porque Cristo fez. Por isso que nós somos salvos, não porque eu faço, mas porque Cristo fez. Irmãos, e se hoje eu conseguir finalizar essa mensagem, e todos os irmãos saírem daqui entendendo o que Deus está falando ao nosso coração, eu posso partir amanhã, hoje, eu for contente, porque eu fiz o meu trabalho. Eu fico contente, irmãos, para que você entenda que não há mérito para nós, o mérito é de Cristo, é só Ele. É por Ele, para Ele, por Ele, são todas as coisas. Então, irmãos, não é fazer, mas crer no que já foi feito na cruz. E a outra pergunta era o que você tem feito para se salvar. Talvez não os irmãos aqui, mas talvez quem esteja em casa, acompanhando, não sei, eu acho que está transmitido, tá? Ou talvez alguém que vai nos ver no futuro, ou talvez alguém que esteja aqui ao nosso meio, eu não sei, o Espírito Santo de Deus sonda nossos corações. E talvez se eu perguntar a resposta dessa pergunta, o que você tem feito para se salvar? Talvez lá no íntimo do teu coração. Porque a palavra fala que o nosso coração é enganoso. Então não confie no teu coração, irmãos. Confie em Deus, confie na palavra do Senhor. Talvez lá no íntimo do teu coração você fale assim, não, eu tenho feito, eu tenho vindo no culto, né, pastor? Tu não me vê? Eu estou aí todo domingo. Se tu não viu, Jesus me viu. Não, pastor, eu vou na igreja.
pastor, eu canto. Não, eu faço a parte mais importante, eu acho que é a mais importante, pastor. Eu prego. Então, por isso que, né, eu tenho me salvado, porque eu tenho feito algo. E além de tudo, além de eu fazer algo, no reino de Deus eu não mato, eu não roubo, eu sou bom mesmo no que eu faço. E a verdade é não. Não, meu irmão, não. Isso não te salva. Irmãos, eu não tenho medo de falar isso. Eu não tenho medo se amanhã você fala assim, o pastor falou que eu ir na igreja não me salva, eu fazer algo de bom, que Jesus ainda me falou na palavra que eu deva fazer, não me salva. Então eu não vou mais na igreja, eu vou embora, eu fico tranquilo, irmãos, em paz, porque a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. E se você for embora, só vai mostrar que você não foi salvo. Literalmente não foi porque você estava tentando fazer algo para se salvar, tentando buscar a salvação na força do braço. Então nós não podemos fazer algo para tentar se salvar, irmãos. Você não faz isso, não vem no culto, você não prega, você não canta, você não faz nada para que você seja salvo. Você faz porque ele já te salvou. Essa é a verdade. Tem duas doutrinas básicas da nossa fé que se chamam uma perseverança dos santos e a outra santificação. Que quando nós somos salvos por Cristo Jesus, eu persevero. Eu persevero na doutrina, eu persevero na chamada do que o Senhor tem chamado para mim. Ou a santificação, como eu falei, que é um processo. Nós somos salvos de glória em glória, de dia em dia. A palavra fala que nós estamos passando um processo de santificação. Não que nós vamos virar uma estátua de barro no final da nossa vida. Não que nós vamos virar uma estátua de gesso, falar, isso é um santo. Não, a santificação é ficar cada dia mais parecido com Cristo. E sendo parecido com Cristo, cada dia eu vou querer fazer o quê? A vontade de Cristo. Cada dia eu vou querer fazer o que Ele quer que eu faça. A cada dia que se passa, eu vou ficando mais parecido com Ele. Então, irmão, quer dizer, se nós fizemos algo, não é para se salvar. É porque a verdade é que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Está nos guiando a fazer as coisas boas, a fazer toda a obra preparada, a palavra diz, de antemão por Deus, para que nós cumprimos os propósitos que Deus preparou aqui. Para a eternidade aqui nessa terra. Eu e você temos um propósito, nós não estamos aqui por acaso, você não está aqui nesse lugar por acaso, você não veio no Treviso porque é coisa do acaso, porque foi o destino que quis assim, você não casou aqui com alguém porque, o destino quis assim, teve filhos, não, porque destino, foi o destino, porque eu poderia ter ido para outro lugar, mas o destino, não, foi Deus. O Deus de misericórdia te trouxe até essa cidade, trouxe até esse local, te deu filhos, te deu ministério, te dá e te conduz ainda todos os dias. Ou seja, irmão, se você vem para o culto, se nós viemos para o culto, se nós fizemos as coisas, se nós vamos, ou se nós fizemos qualquer coisa, ou se nós estamos de pé, é como diz aquele louvor, que é recente agora, foi por causa dele. Tudo por causa dele. Nada por causa de nós. Se fosse por nós, olha, e se fosse por nós, irmãos, por que Cristo viria na cruz? Deus poderia deixar escrito e falar assim, fulanos e fulanas, filhos e filhas, façam isso, e vocês vão ser salvos. Mas não, ele fala, arrependam-se e creiam que o meu Filho é o Salvador, a qual eu enviei porque eu amei vocês, mesmo vocês estando em pecado, vocês estando errados, eu amei. Então sempre é por causa dele, como eu disse, irmãos, é por causa dele, que é por ele, para ele, por ele são todas as coisas. Tudo é por causa dele, tudo é para ele. Então, talvez alguém vai nos ver um dia e falar assim, nossa, o pastor falou que eu não preciso fazer nada para me salvar, porque Cristo já me salvou. Então é o seguinte, eu não vou fazer nada mesmo. Como eu falei, só vai provar que na verdade você nunca esteve em Cristo. Porque se o motivo que te traz, irmãos, aqui nesse lugar,
se o motivo que te faz pregar, se o motivo que te faz cantar, se o motivo que fez os irmãos descer as águas hoje, se o motivo deles, ou qualquer motivo nosso, foi fazer algo para se salvar, irmão, nós somos perdidos. A notícia é triste, porque você está perdido, você vai cansar. Nós vamos cansar de carregar um fardo que não é nosso, cansar de fazer esforço para se salvar, sendo que Cristo já nos salvou, e Ele preparou coisas maravilhosas para que você, vamos e dê frutos, ande, vá para frente. Não ficar tentando consertar, tentando fazer, não, mas eu vou, não, então quer dizer, pastor, que eu não preciso fazer mais nada, então não preciso nem respeitar os mandamentos, nada, porque Cristo, não, só 2, só faça 2, Jesus disse os 2 grandes, ame a Deus sobre todas as coisas, e a teu próximo como a ti mesmo, consegue? Coloque em prática esses 2. Pastor, mas eu não consigo. Peça para como os discípulos falaram para Jesus, quando Jesus falou, deve perdoar 70 vezes 7. Fala, Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Peça para que o Senhor aumente a tua fé. Para que você consiga cumprir. Então, irmãos, o motivo de nós estar aqui, o motivo que eu e você devemos ter para estar na presença do Senhor. Eu sei que são duras essas palavras como vieram ao meu coração. É duro de nós aceitar algo que nós ainda queremos falar de Jesus. Tá, beleza, tudo bem. Como Pedro, deixa eu sair do barco, então dá 2 passinhos. Para dizer que eu tenho uma parte nisso tudo. Você fala, vem Pedro, vem cá. Quer vir, Pedro? Pula do barco. Dá 2 passinhos, faz a tua parte então, Pedro. Já que eu vim... Andei, sei lá, 1 quilômetro em cima da água. Tá, dá 2 passinhos, Pedro. Dá 2 passinhos para te falar que tu tem 2%. 2% foi da tua parte. Pedro, rapazes, fui. E o vento soprou. E Pedro tirou os olhos de Jesus e... O que Jesus disse para ele? Homem de pequena fé. Tu é um homem de pequena fé, porque tu não consegue dar 2 passos por si só. É eu que faço. É eu que conduzo. É Jesus, irmãos, que faz a obra do começo ao fim. Que essa palavra, irmãos, traga em nós, se você entendeu algum dia, se alguém que nos vem entender algum dia falando, olha... Se Jesus fez 98, mais 2, sou eu. Pega em casa e faça algo bem simples. Eu quero que tu faça algo simples. Pega um prego amanhã, afia a ponta e bota a mão na tábua e finca. Se tu fizer isso, eu já acredito que tu teve 2%. Tem que ser corajoso. Não vai. Não vai. Começar a pegar o prego e ficar na palma da mão, tu já quer. Não, para que isso, né, Jesus? Tu já pagou, né? Para que eu vou fazer isso? Então, irmãos, se há mérito em algo, o mérito é todo de Cristo. A glória é toda dele. E a palavra diz que ele não divide a sua glória com ninguém. Então, o nosso papel, o meu papel, o seu papel, é servir ele, adorar a ele, glorificar a ele, por ter nos salvado. Porque quando nós demos 2 passinhos, falando, olha, eu estou indo, afundamos. E logo ele nos trouxe novamente para cima, como fez com Pedro. E assim é a verdade, irmãos. Que nós dependemos inteiramente dele. Inteiramente da obra dele. De tudo que ele fez na cruz. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero orar com você nessa noite. Então, irmãos, não é fazer, mas é crer no que já foi feito. Você quer ser salvo? Não é salvo ainda. Eu quero ser salvo. O que eu preciso fazer? Como esse jovem perguntou para Cristo. O que eu preciso? O que é necessário? O que é necessário, mestre? Ou Jesus, Senhor Jesus? O que é necessário para que eu seja salvo? Mais à frente os discípulos vão ficar assim, entusiasmados. Porque na visão deles, todo aquele que era rico
era alguém que era abençoado por Deus. E todo aquele que era pobre era maldito. Então, nos próximos versículos, Jesus vai falar para eles: olha, em verdade digo para vocês que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Depois que esse jovem sai. E os discípulos ficam assim, então, ouvindo isto, os discípulos então ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, então, quem pode ser salvo? Se o rico, que nós temos a visão que é um cara abençoado, e ele não pode entrar, então quem pode? Quem pode, então? E Jesus, então, fitando os olhos neles, fitando o olhar neles, disse-lhes: isto é impossível aos homens. É impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Então, se você quer ser salvo, para você, a notícia é impossível. Mas para Deus, você crendo no que Ele fez na cruz, você crendo e entregando a sua vida, entendendo que Ele é o único suficiente Salvador, você terá a vida eterna. E aqui os discípulos vão adiante, irmãos, porque eles falam assim: olha, mas Senhor, nós deixamos tudo. Nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus fala mais à frente para eles: ora, todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. A promessa não é minha, irmãos. A promessa é do Senhor. Então o que eu quero te chamar nessa noite é curvar a sua cabeça. E se lá no fundo do teu coração você tinha esse pensamento de que você estava ajudando Jesus de certa forma, tentando fazer algo para salvar a tua alma, que você se arrependa nessa noite. Através desse texto nós podemos ver que não há mérito, que não tem como a um homem natural, nenhum ser humano dessa terra consegue cumprir toda a lei, consegue cumprir tudo aquilo que Cristo cumpriu. Somente Ele. Então não precisa você fazer nada, apenas crer. Crer no que Ele já fez, no que já foi feito. Senhor Deus e Pai, eu oro junto com a tua igreja, Pai. Oro também, Deus, por aqueles que hão de nos ver, ou que estão nos vendo. Se há alguém, Senhor Deus, em nosso meio, se há alguém, Pai, que esteja nos vendo, que pensou ou pensa ainda, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo, a palavra diz que nos guia por toda a verdade. E abre o nosso entendimento para a verdade. Que o Senhor possa agora conduzir, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, a toda a verdade, entendendo que o único mérito é o mérito do teu Filho amado, que derramou o sangue precioso por nós, pecadores. Pelos nossos pecados foi derramado. E a palavra diz, Senhor Deus, a tua palavra diz que ele foi moído por causa dos nossos pecados. A sua carne foi esmagada. Então, Deus, eu oro junto com a tua igreja. Que nós possamos te servir, te adorar, te bendizer, pregar a tua palavra, fazer o que fizer, Senhor Deus. Que tudo seja para a tua glória. Porque o Senhor já nos chamou. Porque o Senhor tem nos levantado. Que o Senhor tem segurado nas nossas mãos. E ainda quando tropeçamos, Senhor Deus, e queremos parar de desistir, o Senhor levanta nós pelas mãos e fala: prossiga mais um pouco. Vá à frente. Ainda que nós tenhamos pouca fé, Ele acrescenta a nossa fé. Para que nós demos mais um passo. Para que nós venha perseverar na sua presença. Assim, Deus, nós te louvamos. Deus, nós te agradecemos por esse rico momento de estar na tua presença, de poder assim ser conduzidos pelas tuas mãos, Pai, nessa terra. Que nós como igreja seja cada dia mais fortalecidos, unidos, Senhor Deus, na tua presença e fazendo, Senhor Deus, a tua vontade. Assim, Deus, eu te peço e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo essa noite? Aleluia. Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso.